O encontro na chuva. A chuva caía pesada naquela tarde cinzenta. As ruas da cidade estavam movimentadas, mas ao mesmo tempo silenciosas. As pessoas caminhavam rápido, segurando bolsas ou casacos sobre a cabeça, tentando fugir das gotas frias que desciam do céu. Os carros passavam deixando rastros de água no asfalto molhado, enquanto as luzes da cidade refletiam nas poças espalhadas pelas calçadas. Era apenas mais um dia comum para a maioria das pessoas, mas para duas vidas que estavam prestes a se cruzar, aquele momento mudaria tudo. Na frente de um restaurante luxuoso no centro da cidade, um homem alto e elegante saiu pela porta principal. Seu nome era Eduardo Almeida, um empresário conhecido, dono de várias empresas e considerado por muitos um homem extremamente bem-sucedido. Seu terno escuro parecia perfeitamente ajustado ao corpo. Os sapatos brilhavam mesmo sob a luz fraca da tarde chuvosa. Eduardo tinha o tipo de presença que fazia as pessoas se afastarem naturalmente. Não porque ele fosse simpático, mas porque havia algo frio em sua postura, algo distante. Eduardo olhou para o relógio de pulso com impaciência. Seu motorista ainda não havia chegado. Ele suspirou irritado enquanto observava a chuva cair. Incrível, murmurou para si mesmo. Ele odiava esperar. Para alguém acostumado a ter tudo sob controle, pequenos atrasos pareciam quase uma ofensa. Enquanto aguardava, seus olhos começaram a percorrer a rua. Foi então que ele percebeu alguém sentado próximo à entrada do restaurante. Uma mulher. Ela estava sentada em um pequeno banco improvisado, protegida apenas parcialmente por uma marquise. Na sua frente havia uma pequena cesta com algumas flores brancas, rosas simples. Seu vestido era modesto e já estava um pouco molhado pela chuva. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros de forma desordenada, e seu rosto mostrava sinais claros de cansaço. Ela parecia invisível para a maioria das pessoas que passavam por ali. Alguns nem sequer olhavam, outros simplesmente ignoravam. Eduardo franziu a testa ao vê-la. Para ele, aquele tipo de situação sempre despertava um certo incômodo. Não exatamente compaixão, mas irritação. Ele nunca havia entendido como algumas pessoas simplesmente aceitavam viver daquela forma. Na sua visão, o mundo era simples. Quem trabalhava duro vencia. Quem não vencia, simplesmente não se esforçava o suficiente. Enquanto pensava nisso, a mulher levantou lentamente os olhos. Por um breve instante, seus olhares se encontraram. Algo naquele olhar era diferente. Não havia desespero. Não havia raiva. Havia apenas uma expressão tranquila, quase melancólica. Mas Eduardo desviou o olhar rapidamente. Ele não gostava de sentir que alguém estava observando sua vida. Alguns minutos se passaram. A chuva continuava caindo. As pessoas continuavam passando, até que a mulher finalmente se levantou. Ela pegou uma das flores da cesta e caminhou devagar na direção dele. Seus passos eram calmos, quase tímidos. Quando parou diante de Eduardo, falou com uma voz suave. "Senhor, gostaria de comprar uma flor?" Eduardo olhou para ela com uma expressão neutra. Por alguns segundos ele não respondeu nada. A mulher então levantou levemente a rosa branca. "São frescas", disse. "Colhi hoje de manhã." Eduardo soltou uma pequena risada irônica. "Você acha mesmo que alguém como eu compra flores na rua?" A mulher ficou em silêncio por um instante. Seus olhos desceram para a rosa em sua mão, mas sua voz continuou calma. "Desculpe incomodar." Ela parecia prestes a se afastar quando Eduardo acrescentou algo que ele nem pensou muito antes de dizer. "Pessoas como você deveriam procurar um trabalho de verdade." As palavras ficaram no ar por alguns segundos. A chuva continuava caindo. A rua continuava movimentada, mas naquele pequeno espaço entre os dois, parecia que o tempo havia parado. A mulher levantou lentamente os olhos novamente. Por um momento parecia que ela iria responder. Talvez defender a si mesma. Talvez dizer algo sobre a vida. Mas ela apenas respirou fundo. Então respondeu com um leve sorriso triste. "Tenha uma boa noite, senhor." E virou-se para ir embora. Eduardo não deu importância. Ele apenas olhou novamente para o relógio. Seu motorista finalmente estava chegando. Mas enquanto entrava no carro, algo estranho aconteceu. Uma sensação inesperada. Algo no rosto daquela mulher. Algo em sua voz. Algo em seu olhar. Parecia estranhamente familiar. Como uma lembrança esquecida. Como um fragmento distante de um tempo que ele havia deixado para trás. Eduardo franziu a testa, mas logo balançou a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Para ele, o passado não importava. O que realmente importava era o presente. E no presente, ele era um homem poderoso. Ele não poderia imaginar que aquela mulher simples, aquela vendedora de flores que ele havia desprezado, guardava uma ligação profunda com sua própria história. Uma ligação que logo voltaria à tona. E quando isso acontecesse, uma sensação estranha. O carro preto de luxo deslizou lentamente pela rua molhada.
Dentro dele, Eduardo Almeida permanecia em silêncio. Do lado de fora, as luzes da cidade se refletiam no vidro da janela enquanto a chuva continuava caindo. Normalmente, depois de uma reunião importante, Eduardo voltava para casa pensando em negócios, em contratos, em investimentos. Mas naquela noite, algo era diferente. Sua mente voltava repetidamente para a mesma imagem. A mulher da flor. Ele tentou ignorar. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada. Afinal, ele encontrava pessoas nas ruas todos os dias. Mas havia algo naquele olhar. Algo que parecia familiar. Eduardo franziu levemente a testa. Estranho, murmurou. O motorista olhou pelo retrovisor. Disse algo, senhor? Nada. O resto do trajeto seguiu em silêncio. Alguns minutos depois, o carro atravessou os portões de uma enorme mansão localizada em um dos bairros mais caros da cidade. A propriedade era imponente. Jardins perfeitamente cuidados, fontes iluminadas, grandes janelas que refletiam a luz dourada do interior. Era o tipo de lugar que mostrava claramente o poder e a riqueza de seu dono. Eduardo saiu do carro sem dizer nada. Um dos funcionários abriu a porta principal da casa. Boa noite, senhor Almeida. Boa noite. Ele entrou, retirou o casaco e caminhou em direção ao escritório. Mas antes mesmo de se sentar, algo aconteceu. Uma lembrança surgiu em sua mente. Rápida, quase como um flash. Ele viu um campo, sol forte, e uma garota correndo entre as árvores. Eduardo parou. O que foi isso? Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. A imagem desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Deve ser cansaço, disse para si mesmo. Ele abriu um arquivo sobre a mesa e começou a trabalhar. Mas poucos minutos depois percebeu algo estranho. Ele estava lendo a mesma página pela terceira vez, sem conseguir se concentrar. Aquela sensação continuava ali, como se algo do passado estivesse tentando voltar. Eduardo suspirou irritado, fechou o arquivo e se levantou. Eu preciso de ar. Ele saiu da casa e caminhou até o jardim. A chuva já havia diminuído. O ar estava fresco. Enquanto caminhava lentamente entre as árvores, sua mente começou a viajar para muitos anos atrás. Para uma época em que sua vida era completamente diferente. Uma época em que ele não tinha dinheiro. Nem carros luxuosos. Nem uma mansão. Naquela época, Eduardo era apenas um jovem sonhador. E existia alguém ao lado dele. Uma garota. Uma garota chamada Ana. Eduardo parou de caminhar. O nome ecoou em sua mente como um sussurro distante. Ana. Ele não pensava nesse nome há muitos anos. Não desde que sua vida mudou completamente. Na juventude, Eduardo e Ana eram inseparáveis. Eles moravam no mesmo bairro simples, estudavam na mesma escola e passavam horas conversando sobre o futuro. Ana sempre acreditou nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. Você vai conseguir, ela dizia. Eu sei que vai. Eduardo lembrava claramente de um dia específico. Eles estavam sentados em um banco de madeira perto de um pequeno parque. Ele segurava uma rosa branca nas mãos. Uma rosa que havia colhido de um jardim próximo. Um dia vou ficar rico, disse ele naquele dia. Ana riu. E o que vai fazer quando isso acontecer? Eduardo respondeu sem pensar duas vezes. Vou voltar aqui e casar com você. Ela apenas sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de esperança. Eduardo fechou os olhos por um momento. Essas memórias estavam guardadas em algum lugar profundo de sua mente. Mas ele havia passado tanto tempo focado em sucesso, dinheiro, poder, que simplesmente deixou tudo aquilo para trás. A vida seguiu outro caminho. O sucesso veio rápido. E com ele vieram novas amizades, novos ambientes, novas prioridades. E pouco a pouco, Ana desapareceu da história de sua vida. Eduardo abriu os olhos novamente. O jardim estava silencioso. A brisa fria da noite passava entre as árvores. Ele olhou para o céu escuro e suspirou. Por que estou pensando nisso agora? Ele não tinha resposta, mas havia uma sensação persistente em seu peito. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que traria o passado de volta. Algo ligado àquela mulher simples que vendia flores na chuva. Eduardo não podia imaginar que aquele encontro aparentemente insignificante era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo. Porque muito em breve, ele descobriria uma verdade que nunca imaginou. A mulher que ele havia desprezado, a mulher que ele tratou com arrogância, não era apenas uma desconhecida. Ela era alguém que já havia sido extremamente importante em sua vida. E quando essa verdade finalmente viesse à tona, Eduardo perceberia que algumas oportunidades aparecem apenas uma vez. E quando são perdidas, nenhuma fortuna no mundo pode trazê-las de volta. A lembrança que não o deixava em paz. Naquela noite, Eduardo demorou muito mais do que o normal para conseguir dormir. Ele estava deitado em sua enorme cama,
dentro do quarto luxuoso da mansão, mas sua mente parecia estar em outro lugar. O silêncio da casa era profundo. Apenas o som distante da chuva ainda caindo podia ser ouvido do lado de fora. Eduardo virou de um lado para o outro algumas vezes, mas havia algo que ele não conseguia afastar da mente. O olhar daquela mulher, a vendedora de flores. Havia algo naquele olhar que parecia atravessar o tempo, algo que ele já tinha visto antes. Ele fechou os olhos tentando descansar, mas as lembranças começaram a surgir novamente. Primeiro de forma confusa, depois cada vez mais claras. Ele se lembrou de uma pequena rua simples, casas antigas, crianças correndo, e dois jovens sentados em um banco de madeira. Era ele, e era Ana. Naquela época, Eduardo ainda não tinha nada. Nenhum dinheiro, nenhuma empresa, nenhum carro luxuoso, apenas sonhos. E Ana fazia parte de todos eles. Ela sempre acreditou nele, mesmo quando o mundo inteiro parecia duvidar. Eduardo lembrava de um dia específico. Eles estavam caminhando perto de um pequeno jardim público. O sol estava forte, e o vento balançava as árvores suavemente. Ana havia parado perto de um canteiro de flores. Ela apontou para uma rosa branca. "Essa é a mais bonita", disse ela. Eduardo olhou para a flor e depois para ela. "Por quê?" Ana sorriu. "Porque parece simples, mas é forte." Eduardo se aproximou do jardim e pegou uma rosa branca. Ele entregou a flor para ela. "Então essa vai ser sua." Ana segurou a rosa com cuidado. Seus olhos brilhavam. "Você sempre vai lembrar de mim quando vir uma dessas", disse ela. Eduardo riu. "Claro que vou lembrar." Ele fez uma pausa. E então falou algo que parecia muito sério naquele momento. "Eu nunca vou esquecer você." Ana apenas sorriu. Mas o tempo tem uma maneira estranha de mudar as pessoas. Eduardo abriu os olhos novamente. O quarto estava escuro, e o peso daquela lembrança parecia pressionar seu peito. Ele se sentou na cama lentamente. "Ana", murmurou. Fazia mais de 20 anos desde que ele havia visto ela pela última vez. Naquele tempo, sua vida mudou completamente. Eduardo recebeu uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Era o começo de tudo. Ele prometeu voltar, prometeu escrever, prometeu manter contato. Mas o mundo dos negócios começou a consumir todo o seu tempo. Primeiro vieram pequenas conquistas, depois grandes contratos, depois dinheiro, muito dinheiro. E pouco a pouco, o passado ficou cada vez mais distante. As cartas pararam, as visitas nunca aconteceram. E Ana acabou se tornando apenas uma memória antiga, uma parte da vida que ele acreditava ter deixado para trás. Eduardo levantou da cama e caminhou até a janela. Ele abriu levemente a cortina. A chuva ainda caía lá fora. A cidade estava quase silenciosa, mas algo dentro dele estava inquieto. A imagem da mulher vendendo flores voltava repetidamente à sua mente. O mesmo cabelo escuro, o mesmo olhar calmo, a mesma maneira tranquila de falar. Eduardo balançou a cabeça. "Não pode ser", disse em voz baixa. Era impossível. Ana não poderia estar naquela situação. Ela era inteligente, forte, sonhadora. Ela tinha planos, planos grandes. Eduardo tentou afastar aquele pensamento, mas algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas coincidência. Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo do que o normal. Mesmo sem perceber completamente o motivo, uma ideia havia surgido em sua mente. Ele queria voltar ao restaurante. Queria ver aquela mulher novamente. Queria confirmar algo. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse apenas coincidência. Mas havia uma pequena parte dentro dele que precisava descobrir a verdade. Algumas horas depois, Eduardo entrou novamente em seu carro. "Para o restaurante", disse ao motorista. O carro começou a se mover pelas ruas da cidade. Enquanto observava os prédios passarem pela janela, Eduardo sentiu algo estranho. Um sentimento que ele não sentia há muitos anos. Ansiedade. Ele não sabia exatamente o que iria encontrar, mas sabia que aquele encontro poderia trazer respostas. Ou talvez, despertar ainda mais perguntas. Minutos depois, o carro parou em frente ao mesmo restaurante luxuoso. Eduardo desceu lentamente. Seu olhar imediatamente percorreu a calçada. E então ele viu, sentada no mesmo lugar, com a pequena cesta de flores brancas, estava a mesma mulher. A mesma que ele havia desprezado no dia anterior. Ela levantou os olhos naquele momento, e seus olhares se encontraram novamente. Mas dessa vez, Eduardo decidiu caminhar até ela, sem imaginar que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua vida. Porque muito em breve, ele finalmente reconheceria o rosto que o passado tentou tantas vezes fazer ele lembrar. E quando isso acontecesse, o arrependimento começaria a nascer dentro dele. O encontro que desperta o passado. A chuva havia parado naquela manhã. As ruas ainda estavam úmidas. E o ar carregava aquele cheiro típico de terra molhada depois de uma tempestade.
O carro preto de Eduardo estacionou lentamente em frente ao restaurante luxuoso. Ele saiu do veículo com passos firmes, mas algo em sua expressão mostrava que aquele não era um dia comum. Eduardo não estava ali para uma reunião, nem para almoçar. Ele estava ali por outro motivo. Assim que colocou os pés na calçada, seus olhos começaram a procurar imediatamente. E então ele viu, sentada exatamente no mesmo lugar do dia anterior, estava ela, a mulher da cesta de flores. Ela parecia tranquila, organizando algumas rosas brancas em sua pequena cesta de palha. A luz suave da manhã iluminava seu rosto. Agora, sem a chuva caindo e sem a pressa da noite anterior, Eduardo conseguiu observar melhor. Havia algo naquele rosto que despertava memórias distantes, algo que parecia estar escondido atrás do tempo. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção a ela. Cada passo parecia trazer uma mistura estranha de curiosidade e inquietação. Quando chegou perto, a mulher levantou os olhos. Ela parecia reconhecer imediatamente quem ele era, mas não demonstrou surpresa. Apenas aquele mesmo olhar tranquilo. "Bom dia, senhor", disse ela com educação. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não estava acostumado a não saber exatamente o que dizer, mas naquele momento, as palavras pareciam mais difíceis de encontrar. Finalmente ele falou. "Você vende flores aqui todos os dias?" Ela respondeu calmamente. "Nem sempre. Apenas quando consigo vir." Eduardo olhou para a cesta. As rosas brancas estavam perfeitamente organizadas. Pareciam simples, mas bonitas. Ele lembrou imediatamente da memória que havia voltado à sua mente na noite anterior. A rosa branca. Ana. Eduardo tentou afastar aquele pensamento, mas quanto mais olhava para aquela mulher, mais aquela sensação estranha crescia dentro dele. "Quanto custa uma?" perguntou. A mulher pegou uma rosa com cuidado. "Não é cara. Apenas o suficiente para ajudar no dia." Eduardo pegou a flor. Por um momento ele apenas observou a rosa em silêncio. Então algo chamou sua atenção. A mulher estava olhando para ele de uma forma diferente, como se estivesse tentando reconhecer algo. Ou talvez lembrar. "O senhor trabalha aqui por perto?" perguntou ela suavemente. Eduardo quase riu da pergunta. Trabalhar por perto era um jeito muito simples de descrever a situação. Ele era dono de empresas que movimentavam milhões, mas respondeu de forma curta. "Algo assim." A mulher assentiu lentamente. Então falou algo inesperado. "O senhor sempre gostou de rosas brancas?" Eduardo congelou. Seu olhar subiu imediatamente. "O que você disse?" Ela apontou levemente para a flor que ele segurava. "Eu perguntei se o senhor sempre gostou de rosas brancas." Por um momento, Eduardo não soube o que responder. Aquilo parecia um detalhe muito específico. Muito pessoal. "Por que perguntou isso?" disse ele. A mulher deu um pequeno sorriso, mas havia algo triste naquele sorriso. "Porque conheci alguém, há muitos anos, que também gostava muito delas." O coração de Eduardo bateu um pouco mais forte. "Conheceu alguém?" Ela assentiu. "Sim. Um rapaz que acreditava que um dia seria alguém importante." Eduardo ficou completamente imóvel. Cada palavra parecia tocar diretamente uma memória que ele havia enterrado há muito tempo. A mulher continuou falando. Sua voz era calma, mas carregava algo profundo. Ele dizia que um dia voltaria, e que quando voltasse, traria uma vida diferente. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não podia ser coincidência. Era impossível. Mesmo assim, ele tentou manter a postura firme. "E o que aconteceu com esse rapaz?" perguntou. A mulher olhou para a rua por alguns segundos, como se estivesse observando algo distante. Então respondeu suavemente. "Ele foi embora. E nunca voltou." O silêncio caiu entre os dois. O som distante dos carros passando parecia muito mais alto naquele momento. Eduardo olhou novamente para o rosto dela, agora com muito mais atenção, tentando encontrar traços do passado, tentando encaixar aquela imagem nas lembranças que estavam voltando à sua mente. Mas o tempo havia mudado muita coisa. Os anos deixam marcas. E o sofrimento também. Ainda assim, havia algo naquele olhar. Algo que ele começava a reconhecer. A verdade começa a aparecer. O silêncio entre Eduardo e a mulher parecia cada vez mais pesado. O movimento da rua continuava normalmente ao redor deles. Pessoas passavam. Carros atravessavam a avenida. Mas naquele pequeno espaço na calçada, parecia que o tempo havia desacelerado. Eduardo ainda segurava a rosa branca na mão. Seus olhos estavam fixos no rosto da mulher. Agora ele não estava apenas curioso. Ele estava tentando reconhecer algo. Algo que parecia estar escondido atrás de muitos anos. "Esse rapaz", disse Eduardo lentamente. "O que aconteceu com ele depois?" A mulher manteve o olhar tranquilo, mas havia algo profundo em seus olhos. Algo que parecia carregar muitas histórias.
Ela respirou devagar antes de responder. Ele foi embora para outra cidade. Disse que precisava construir uma vida melhor. Eduardo sentiu um leve aperto no peito. Cada palavra parecia encaixar perfeitamente em uma lembrança antiga. E você? Perguntou ele. Ficou esperando. A mulher sorriu levemente, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso cheio de memórias. Por um tempo, sim. Ela olhou para as flores na cesta. Seus dedos tocaram delicadamente as pétalas de uma rosa. Quando somos jovens, acreditamos muito nas promessas. Eduardo desviou o olhar por um instante. Ele sabia exatamente do que ela estava falando, porque ele havia feito muitas promessas naquele tempo. Promessas que nunca cumpriu. A mulher continuou. Eu acreditava que ele voltaria, que um dia apareceria naquela mesma rua, como havia prometido. Ela fez uma pequena pausa. Mas o tempo passou. E eu percebi que algumas pessoas simplesmente seguem outro caminho. Eduardo apertou levemente a rosa entre os dedos. Algo dentro dele estava começando a incomodar. Uma sensação estranha. Uma mistura de culpa e dúvida. Ele voltou a olhar diretamente para ela. E você nunca mais viu esse rapaz? A mulher levantou os olhos. E pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dele por alguns segundos. Um olhar profundo. Calmo, mas carregado de significado. Talvez, respondeu ela. Talvez eu esteja vendo agora. Eduardo ficou completamente imóvel. O coração dele começou a bater mais forte. O que você quer dizer com isso? A mulher inclinou levemente a cabeça, como se estivesse observando melhor o rosto dele. As pessoas mudam muito com o tempo, mas algumas coisas permanecem. Eduardo engoliu em seco. Agora ele estava começando a entender. Ou pelo menos, começava a suspeitar. Ele olhou novamente para o rosto dela, com muito mais atenção. Os olhos, a forma como ela falava, o jeito calmo de sorrir. Algo dentro de sua memória finalmente começou a encaixar. Espera, disse ele lentamente. Seu nome. Mas antes que ele terminasse a frase, a mulher falou primeiro. Ana. A palavra caiu no ar como um trovão silencioso. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido por um instante. Seu olhar se arregalou. Ele deu um pequeno passo para trás. Não! Ele olhou novamente para ela, tentando negar o que estava diante de seus olhos. Não pode ser. Mas a mulher apenas assentiu levemente. Sim, Eduardo. Sou eu. Por alguns segundos, Eduardo não conseguiu dizer absolutamente nada. Seu coração batia rápido. Sua mente parecia girar. Todas aquelas lembranças que haviam voltado na noite anterior agora faziam sentido. A garota do passado, a rosa branca, as promessas. Tudo estava ali, diante dele. Mas agora, 20 anos depois, e de uma forma completamente diferente do que ele imaginou. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Eu não acredito. Ele olhou ao redor por um momento, como se tentasse entender aquela realidade. Então voltou a olhar para ela. Ana. A mulher que ele havia amado no passado. A mulher para quem ele havia prometido voltar. Era a mesma pessoa que ele havia desprezado na chuva no dia anterior. A mesma mulher que ele havia tratado com arrogância. A mesma vendedora de flores que ele julgou sem sequer olhar duas vezes. Eduardo sentiu um peso enorme cair sobre seus ombros. Porque naquele momento, ele finalmente percebeu algo doloroso. O sucesso que ele construiu, o dinheiro que ele acumulou, o poder que ele conquistou, não significavam absolutamente nada diante daquele encontro inesperado. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Almeida não sabia o que dizer. O peso do passado. Eduardo ainda estava parado diante dela. A rosa branca continuava em sua mão, mas agora parecia muito mais pesada do que antes. Seus olhos estavam fixos no rosto de Ana. Ele tentava reconhecer, naquela mulher simples a jovem, que havia feito parte de seus sonhos. E, aos poucos, começava a conseguir. Os mesmos olhos. O mesmo jeito tranquilo de falar. Mas havia algo diferente agora. A vida havia deixado marcas. Marcas que ele não fazia ideia de como haviam surgido. Ana, disse ele novamente, quase em um sussurro. Ela apenas assentiu. Seu rosto permanecia calmo, mas seus olhos carregavam muitas histórias. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Era como se o tempo tivesse voltado muitos anos atrás. E ao mesmo tempo avançado rápido demais. Eduardo finalmente respirou fundo. Eu não sabia que era você. As palavras pareciam fracas, insuficientes. Ele sabia disso. Ana apenas observava. Ontem, continuou Eduardo, visivelmente desconfortável. Eu falei coisas que não deveria. Ela inclinou levemente a cabeça. Você falou o que pensava naquele momento. Eduardo baixou o olhar. A resposta dela não tinha raiva. Não tinha acusação. E talvez por isso mesmo, doía ainda mais. Eu não sabia que você estava aqui.
disse ele. Não sabia que sua vida tinha seguido esse caminho. Ana olhou para a rua por um instante. Depois voltou a olhar para ele. A vida segue caminhos diferentes para todos nós. Eduardo passou a mão pelo cabelo, claramente inquieto. Mas o que aconteceu? A pergunta saiu quase sem pensar. Você tinha tantos planos. Você era uma das pessoas mais determinadas que eu conhecia. Ana deu um pequeno sorriso. Um sorriso sereno, mas carregado de lembranças. A vida nem sempre acontece como planejamos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele lembrou imediatamente de todas as promessas que havia feito. Promessas de voltar. Promessas de construir uma vida juntos. Promessas que ele simplesmente deixou para trás quando o sucesso chegou. Eu tentei voltar, disse ele rapidamente. Mas até ele mesmo percebeu que aquelas palavras não soavam completamente verdadeiras. Ana não discutiu. Ela apenas perguntou com calma. Tentou mesmo? Eduardo não respondeu, porque no fundo ele sabia a verdade. Nos primeiros anos, ele realmente pensou em voltar. Mas então vieram as oportunidades. Os negócios começaram a crescer. Novos círculos sociais. Novas prioridades. E pouco a pouco, o passado deixou de parecer importante. Eu achei que você estava bem, disse ele. Achei que tinha seguido sua vida também. Ana olhou novamente para as flores. Seus dedos tocaram uma das rosas. Eu segui minha vida. Só não foi da forma que imaginei. Eduardo sentiu novamente aquele peso dentro do peito. Ele olhou para a pequena cesta de flores. Depois olhou para a rua. E finalmente voltou a olhar para ela. Você não deveria estar aqui vendendo flores, disse ele. Ana levantou os olhos. E onde eu deveria estar? Eduardo ficou sem resposta por alguns segundos. Em um lugar melhor. Ela sorriu levemente. Às vezes, o lugar onde estamos é simplesmente onde a vida nos trouxe. Eduardo apertou a rosa branca entre os dedos. Agora ele estava começando a perceber algo que nunca havia considerado antes. Enquanto ele construía sua fortuna, enquanto acumulava riqueza e poder, alguém importante para ele havia enfrentado uma vida completamente diferente. E ele nunca esteve ali para ver. Nunca esteve ali para ajudar. Nunca esteve ali para cumprir a promessa que fez. Eduardo respirou fundo. Ana, eu posso ajudar você. Ela olhou para ele com curiosidade. Ajudar? Sim. Ele apontou levemente para a cesta. Você não precisa mais fazer isso. Eu posso garantir que você tenha uma vida confortável. Posso dar um emprego? Ou qualquer coisa que precise. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou suavemente. Você quer ajudar? Ou quer aliviar sua consciência? A pergunta atingiu Eduardo como uma pedra. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque naquele momento, ele começou a perceber algo que nunca havia sentido antes. Arrependimento. Um arrependimento profundo. Não apenas pelo que disse no dia anterior, mas por algo muito maior. Por ter abandonado uma parte importante de sua própria história. E agora, talvez fosse tarde demais para mudar isso. As feridas que o tempo não apagou. A pergunta de Ana ainda ecoava na mente de Eduardo. Você quer ajudar? Ou quer aliviar sua consciência? Por alguns segundos ele não conseguiu responder. O barulho dos carros passando pela avenida parecia distante agora. Tudo ao redor deles continuava acontecendo normalmente. Mas para Eduardo, o mundo parecia ter diminuído apenas aquele pequeno espaço na calçada. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu só quero fazer a coisa certa, disse finalmente. Ana observou o rosto dele com atenção. Não havia raiva em sua expressão, mas também não havia ingenuidade. Havia maturidade, uma maturidade que só nasce depois de muitos anos enfrentando a vida. A coisa certa, repetiu ela suavemente. Ela olhou novamente para as flores em sua cesta. Seus dedos tocaram lentamente uma das rosas brancas. Engraçado como essa frase aparece apenas depois que o tempo passa. Eduardo sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que merecia aquilo. Talvez até algo pior. Eu nunca quis machucar você, disse ele. Ana levantou os olhos novamente. Eu sei. A resposta dela surpreendeu Eduardo. Sabe? Ela assentiu levemente. Você nunca foi uma pessoa má. Apenas escolheu um caminho diferente. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente incomodado. Eu deveria ter voltado. Eu deveria ter escrito. Eu deveria ter feito muitas coisas. Ana respirou fundo. Mas não fez. A simplicidade da frase era brutal. Eduardo baixou o olhar por alguns segundos. Ele não tinha como negar. Durante anos ele havia encontrado desculpas. Trabalho, compromissos, oportunidades. Mas a verdade era mais simples do que tudo isso. Ele simplesmente seguiu em frente e deixou o passado para trás. O que aconteceu depois que eu fui embora? Perguntou ele lentamente.
Ana ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo até onde queria voltar nas próprias memórias. Então começou a falar. No começo eu realmente achei que você voltaria. Ela deu um pequeno sorriso nostálgico. Eu lembrava de todas as promessas. Lembrava da Rosa Branca. Lembrava de você dizendo que iria mudar o mundo. Eduardo sentiu o coração apertar. Cada palavra dela parecia trazer de volta uma versão dele mesmo que ele quase não reconhecia mais. Eu esperei muito tempo, continuou Ana. Talvez tempo demais. Ela olhou para o movimento da rua. Depois percebi que precisava seguir em frente. Eduardo engoliu em seco. Você se casou? Ana balançou a cabeça negativamente. Não. A vida acabou tomando outros caminhos. Ele hesitou antes de fazer a próxima pergunta. E sua família? O olhar de Ana mudou levemente. Agora havia um pouco de tristeza ali. Meus pais ficaram doentes alguns anos depois que você foi embora. Passei muito tempo cuidando deles. Ela fez uma pequena pausa. Depois que eles partiram, fiquei sozinha. Eduardo sentiu um peso enorme dentro do peito. Enquanto ele construía empresas e acumulava riqueza, Ana havia passado anos cuidando da família, enfrentando dificuldades. Sozinha. Por que você nunca tentou me procurar? Perguntou ele. Ana sorriu levemente. Procurar você? Ela olhou para o terno caro de Eduardo. Depois para o carro luxuoso estacionado perto da calçada. Eduardo, você se tornou um homem muito importante. Aparecia em jornais, em revistas, na televisão. Parecia viver em um mundo completamente diferente do meu. Ele ficou em silêncio, porque ela estava certa. Além disso, continuou Ana, eu não queria aparecer na sua vida como um problema. Você tinha seus sonhos, e pelo que vejo, conseguiu realizá-los. Eduardo olhou ao redor por um momento. A mansão, os carros, o sucesso, tudo aquilo que antes parecia tão importante, agora parecia estranhamente vazio. Não era assim que eu imaginava que as coisas terminariam entre nós, disse ele. Ana olhou diretamente para ele. A vida raramente termina da forma que imaginamos. O vento passou levemente pela rua naquele momento, balançando algumas pétalas das flores na cesta. Eduardo observou aquilo em silêncio. Então falou novamente. Ainda não é tarde. Ana levantou uma sobrancelha. Tarde para quê? Para mudar as coisas. Ela o observou por alguns segundos. Algumas coisas podem mudar. Outras, não. Eduardo apertou novamente a rosa branca em sua mão. Ele estava começando a perceber algo que nunca havia considerado antes. Durante anos ele acreditou que o sucesso resolveria tudo. Que dinheiro poderia abrir qualquer porta. Que poder poderia corrigir qualquer erro. Mas naquele momento, olhando para Ana, ele começou a entender uma verdade dolorosa. Algumas oportunidades da vida aparecem apenas uma vez. E quando são perdidas, nenhuma riqueza no mundo pode trazê-las de volta. A verdade que ele não esperava. O vento frio da manhã passava lentamente pela rua. Algumas folhas secas se moviam pela calçada enquanto pessoas continuavam, caminhando apressadas para seus compromissos. Mas para Eduardo nada daquilo parecia importar naquele momento. Ele ainda estava ali, parado diante de Ana, segurando a rosa branca que havia comprado. Uma rosa simples, mas que agora carregava um significado muito maior. Durante anos ele acreditou que o passado havia ficado para trás. Mas agora ele estava ali, diante dele, respirando, olhando diretamente em seus olhos. Eduardo respirou fundo. Eu nunca imaginei encontrar você assim. Ana inclinou levemente a cabeça. Assim como? Eduardo hesitou. Ele sabia que precisava escolher bem as palavras. Quero dizer, depois de todos esses anos. Eu pensei que você estivesse bem. Ana deu um pequeno sorriso. Eu estou bem. A resposta dela foi simples. Mas Eduardo sabia que a realidade não era tão simples quanto aquelas duas palavras. Ele olhou novamente para a pequena cesta de flores. Depois voltou a olhar para ela. Você merece muito mais do que isso. Ana não respondeu imediatamente. Ela apenas observou as pessoas passando pela rua. Às vezes as pessoas confundem dignidade com riqueza, disse ela calmamente. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ainda assim ser pobre em muitas coisas. Eduardo sentiu o peso daquela frase. Ele sabia que ela não estava dizendo aquilo para machucá-lo, mas mesmo assim doía, porque havia muita verdade ali. Ana, disse ele novamente, eu realmente gostaria de ajudar você. Ela voltou a olhar para ele. Por quê? Porque você merece. Ana observou o rosto dele por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquelas palavras eram sinceras. Você sempre foi assim, disse ela. Sempre quis consertar as coisas quando percebia que algo estava errado. Eduardo respirou fundo. Então deixe eu consertar isso agora. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou algo inesperado.
Você é feliz, Eduardo? A pergunta pegou ele completamente desprevenido. O quê? Eu perguntei se você é feliz. Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu algo estranho. Ele nunca havia parado para pensar naquela pergunta. Durante anos, sua vida foi guiada por metas. Lucros, crescimento, sucesso. Mas felicidade era uma palavra que quase nunca aparecia em seus pensamentos. Ele finalmente respondeu. Eu tenho uma vida boa. Ana sorriu levemente. Isso não foi o que eu perguntei. Eduardo ficou em silêncio. Porque agora ele realmente não sabia a resposta. Ana respirou fundo. Sabe, quando éramos jovens você dizia que queria conquistar o mundo. Dizia que queria provar para todos que podia chegar longe. Eduardo assentiu. Eu lembro. Ela continuou. E você conseguiu. Olhe ao seu redor. Você tem tudo que sonhou. Ela fez uma pequena pausa. Mas às vezes me pergunto se o preço não foi alto demais. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele olhou novamente para a rua, para as pessoas simples que passavam, para o céu ainda nublado, e depois voltou a olhar para Ana. Talvez tenha sido, disse ele em voz baixa. Ana não respondeu imediatamente, mas havia algo diferente em sua expressão agora. Algo que parecia mais profundo, mais pesado. Ela parecia querer dizer algo, mas estava hesitando. Eduardo percebeu isso. O que foi? Perguntou. Ana segurou uma das flores da cesta. Seus dedos tocaram as pétalas com cuidado. Existe uma coisa que você nunca soube. Eduardo franziu a testa. O que você quer dizer? Ana levantou os olhos lentamente. Agora havia uma emoção diferente em seu olhar. Uma emoção que Eduardo não conseguia identificar completamente. Depois que você foi embora, minha vida mudou muito. Muito mais do que você imagina. Eduardo sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Houve um momento. Começou ela. Um momento em que eu pensei em procurar você. Eduardo deu um pequeno passo à frente. Por que não procurou? Ana olhou diretamente nos olhos dele. E então disse algo que fez o mundo de Eduardo parar por um instante. Porque quando percebi que precisava procurar você, já era tarde demais. Eduardo franziu a testa. Tarde demais? Ana assentiu lentamente. Sim. Porque naquele momento, minha vida já havia tomado um rumo que eu não podia mudar. O coração de Eduardo começou a bater mais forte. Algo naquela frase parecia carregar um significado muito maior. Ana, do que você está falando? Ela olhou novamente para a rosa branca que ele segurava. E por um instante, seus olhos ficaram levemente marejados. De algo que aconteceu há muitos anos. Algo que mudou tudo. Eduardo sentiu uma sensação estranha percorrer seu corpo. Uma mistura de medo, curiosidade e expectativa. Porque naquele momento ele percebeu que ainda havia uma parte da história que ele nunca conheceu. Uma parte que estava prestes a ser revelada. E que poderia mudar completamente tudo o que ele pensava sobre o passado. A revelação que mudou tudo. O silêncio entre os dois parecia mais pesado do que nunca. Eduardo sentiu o coração bater forte no peito. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. Minha vida tomou um rumo que eu não podia mudar. Ele olhou para ela com uma mistura de preocupação e curiosidade. Algo dentro dele dizia que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Ana, disse ele com a voz mais baixa. O que aconteceu? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos se voltaram para a rua por alguns segundos, observando o movimento das pessoas que passavam, como se estivesse procurando coragem dentro de si mesma. Então ela respirou fundo. Depois que você foi embora, eu tentei seguir minha vida. Eduardo permaneceu em silêncio. No começo, eu realmente acreditava que você voltaria. Esperei muito tempo. Ela fez uma pausa. Mas então percebi que precisava seguir em frente. Eduardo apertou levemente a rosa branca em sua mão. Ele sentia que algo maior estava por vir. Ana continuou falando. Alguns meses depois que você foi embora, eu descobri algo. Eduardo franziu a testa. Descobriu o quê? Ana levantou os olhos lentamente e disse com uma calma que parecia esconder muitos anos de dor. Eu estava grávida. Por um instante, Eduardo sentiu como se o ar tivesse desaparecido ao seu redor. Seu corpo ficou completamente imóvel. O quê? A palavra saiu quase como um sussurro. Ana manteve o olhar firme. Sim, eu descobri que estava esperando um filho. O coração de Eduardo disparou. Sua mente começou a girar rapidamente. Um filho? Ana assentiu lentamente. Seu filho. O mundo parecia ter parado completamente naquele momento. Eduardo deu um pequeno passo para trás. Ana, você está dizendo que... Ele não conseguiu terminar a frase, porque as palavras simplesmente não conseguiam sair. Ana terminou por ele. Sim, Eduardo. Você teve um filho. O empresário passou a mão pelo rosto, claramente abalado.
Tudo parecia confuso. Surreal. Por quê? Por que você nunca me contou? Ana suspirou. Eu pensei em contar. Muitas vezes. Ela continuou olhando diretamente para ele. Mas você estava construindo sua vida em outro lugar. Estava aparecendo em jornais. Em revistas. Sempre cercado por pessoas importantes. Eu não queria aparecer na sua vida como um problema. Eduardo balançou a cabeça completamente atordoado. Um problema? Ana, era meu filho. Ela assentiu lentamente. Eu sei. Mas naquele momento, você parecia tão distante. Eduardo sentiu um aperto enorme no peito. E o que aconteceu? Ana respirou fundo. Eu criei ele sozinha. Fiz tudo o que pude. Trabalhei onde consegui. Fiz muitos sacrifícios. A voz dela permanecia calma. Mas Eduardo conseguia sentir o peso de cada palavra. Ele cresceu sendo um menino bom, inteligente, sempre muito curioso sobre o mundo. Eduardo sentiu os olhos ficarem levemente marejados. Onde ele está agora? A pergunta saiu quase desesperada. Ana olhou para ele por alguns segundos. Mas dessa vez, havia tristeza em seus olhos. Uma tristeza profunda. Ele cresceu. Trabalhou muito. Assim como você. Eduardo respirou aliviado por um instante. Então ele está bem? Ana demorou alguns segundos para responder. E aqueles segundos pareceram uma eternidade. Ele ficou doente alguns anos atrás. Eduardo sentiu um frio percorrer o corpo. Doente? Ana assentiu. Foi algo sério. Muito sério. O coração de Eduardo começou a bater ainda mais rápido. Ana, onde ele está? Ela olhou novamente para a cesta de flores. Eu fiz tudo o que pude. Trabalhei mais do que nunca. Tentei pagar os tratamentos. Mas algumas coisas simplesmente estão além do nosso controle. Eduardo deu um passo à frente. Ana, me diga onde ele está. Eu posso ajudar. Posso pagar qualquer tratamento. Posso levar ele para qualquer hospital do mundo. Ana levantou os olhos novamente. Agora eles estavam cheios de lágrimas. Mas havia também uma expressão serena. Uma expressão que Eduardo não conseguiu entender imediatamente. Você chegou tarde, Eduardo. O coração dele parou por um instante. O que você quer dizer com isso? A voz dele agora estava tremendo. Ana segurou delicadamente uma das flores da cesta. E respondeu com uma suavidade que parecia carregar o peso de anos de sofrimento. Nosso filho partiu no ano passado. O mundo de Eduardo pareceu desabar naquele momento. A rosa branca caiu de sua mão. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Almeida sentiu algo que dinheiro nenhum poderia impedir. Um arrependimento profundo, pesado, irreversível. Porque agora ele sabia a verdade. Ele não apenas havia perdido o amor da sua juventude, ele também havia perdido a chance de conhecer o próprio filho. E essa era uma perda que nenhuma fortuna no mundo poderia reparar. Tarde demais. Eduardo não conseguiu dizer nada. O som da cidade ao redor parecia distante, quase inexistente. As palavras de Ana ecoavam em sua mente repetidamente. Nosso filho partiu no ano passado. A rosa branca que havia caído de sua mão estava agora no chão, ao lado de seus pés. Ele olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando entender como tudo aquilo era real. Seu peito parecia apertado, pesado. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Durante toda a sua vida, ele havia enfrentado negociações difíceis, decisões milionárias e crises empresariais. Mas nada havia preparado ele para aquele momento. Eu não sabia, ele disse finalmente. Ana manteve o olhar tranquilo. Não havia raiva, não havia acusações. Apenas uma calma que vinha de quem já havia enfrentado muitas tempestades. Eu sei, respondeu ela. Você não sabia. Eduardo respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Como ele era. Ana sorriu levemente. Foi um sorriso pequeno, mas cheio de amor. Ele tinha seus olhos. Eduardo sentiu um aperto forte no coração. Sempre foi curioso. Gostava de desmontar coisas para entender como funcionavam. Quando era pequeno, dizia que queria ser engenheiro. Eduardo fechou os olhos por um instante. Ele tentou imaginar aquele menino, seu filho. Um menino que ele nunca segurou nos braços. Nunca ensinou a andar de bicicleta. Nunca levou à escola. Qual era o nome dele? Perguntou Eduardo quase em um sussurro. Ana respondeu com suavidade. Daniel. O nome atingiu Eduardo como uma onda. Daniel. Seu filho tinha um nome. Tinha uma história. Tinha uma vida inteira que ele nunca conheceu. Eduardo sentou lentamente no banco da praça. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia um homem comum. Sem poder. Sem controle. Apenas um pai que havia chegado tarde demais. Eu poderia ter ajudado, disse ele com a voz baixa. Eu poderia ter estado lá. Ana sentou-se ao lado dele. Talvez. Mas a vida nem sempre segue o caminho que imaginamos.
Eduardo ficou em silêncio. Então fez uma pergunta que parecia pesar em sua alma. Ele sabia sobre mim? Ana olhou para o céu por alguns segundos antes de responder. Sabia. Eduardo virou o rosto rapidamente. O que você disse para ele? Ana sorriu novamente, com um brilho suave nos olhos. Eu disse que o pai dele era um homem inteligente, determinado, que estava construindo algo importante. Eduardo sentiu lágrimas se formarem. Ele não lembrava da última vez que havia chorado. Talvez anos, talvez décadas. Ele queria me conhecer? Ana assentiu lentamente. Muitas vezes. O silêncio voltou, pesado. E o que você dizia? A resposta dela veio com uma serenidade inesperada. Eu dizia que um dia talvez vocês se encontrassem. Eduardo respirou fundo, olhando para o chão. Mas esse dia nunca chegou. Ana colocou delicadamente a mão sobre a cesta de flores. Chegou de outra forma. Eduardo franziu levemente a testa. Como assim? Ana levantou-se devagar. Eu venho aqui todos os anos no aniversário dele. Eduardo olhou para a cesta. Essas flores? Ela assentiu. São para o túmulo dele. Eduardo ficou completamente imóvel. O cemitério fica logo ali atrás da igreja. Ana apontou para o final da rua. Eu estava indo lá agora. O coração de Eduardo apertou novamente. Posso ir com você? Ana olhou para ele por alguns segundos. Depois assentiu. Pode. Eles caminharam em silêncio. A poucos metros dali, entraram no pequeno cemitério. Era um lugar simples, calmo. Árvores antigas balançavam suavemente com o vento. Ana caminhou até uma pequena lápide branca. Parou, abaixou-se lentamente e colocou as flores ali. Eduardo se aproximou e leu o nome gravado na pedra. Daniel Alves Almeida. Abaixo do nome uma frase simples. Amado filho. Eduardo sentiu o peito se apertar como nunca antes. Ele ajoelhou lentamente diante da lápide. E pela primeira vez em sua vida, o homem que construiu uma fortuna imensa percebeu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Tempo. Tempo para amar. Tempo para estar presente. Tempo para não deixar pessoas importantes para depois. Eduardo fechou os olhos. E uma única lágrima caiu. Porque naquele momento ele finalmente entendeu uma verdade simples. Algumas oportunidades na vida nunca voltam.